como é que isso geralmente se processa no dia a dia, no interior da família, na escola, e quando se consegue trabalhar no trabalho, e quando se lança a prostituição, como é que também se vivencia isso muitas vezes? Então, eu acho que a família costuma geralmente ter uma posição de invisibilização quando não expulsa, né? Quando a família não expulsa essa garota trans de casa, costuma invisibilizar ou ocultar, né, o máximo possível agressões domésticas, abusos, e também acho que trabalha muito com essa questão da invisibilização, assim, o que torna muito a vida dessas mulheres uma vida muito solitária, assim. É uma vida Como é que bem solitária. acontece essa invisibilização? Como é que dentro da família eles querem tornar isso invisível para a família em si e para fora da família? Como é que isso se Ah, dá? escondendo, assim, tipo, não entra no supermercado comigo, não entra nessa loja comigo, não sai de casa, não apresenta, não fala que é parente. E é por aí, quando não expulsa de casa, né? Quando não expulsa de casa. Porque geralmente é expulsar de casa, mas quando não expulsa é através de esconder. Não entra no mesmo local que eu, não sai comigo no mesmo local, não entra nessa loja. Meio que a ideia é justamente segregar, né? Segregar para não parecer que é parente e tudo mais. E eu acho que, do ponto de vista da família, eu acho que eles trabalham muito com isso, assim, da segregação, de esconder, de ocultar quando não expulsa. Quando se fala mais ou menos, eu acho que da escola, se fala bastante da invasão escolar, né? Dessas meninas tentarem colocar os nomes, não conseguirem muitas vezes colocar os nomes dos colegas, praticarem muito agressões com elas, né? Enfim, elas não conseguirem acessar o banheiro feminino, o banheiro masculino é perigoso para as mulheres trans, então elas não conseguirem acessar o banheiro feminino também é um grande problema, na escola isso acontece. Sem falar que é toda aquela pressão, né, institucional da escola sem partido, assim, né, que reforça isso, né. Então, muitas dessas mulheres não encerram a escola. Então, evasão escolar, por se sentir humilhada, por não se sentir acolhida. E, bom, no trabalho, quando se consegue trabalho formal, é uma coisa que é interessante de se pensar, esses contextos, assim. Porque, geralmente, uma mulher trans que consegue o trabalho formal, ela não relata que ela é trans na entrevista. Ela não relata. E, geralmente, são as mulheres trans que nem sempre são perceptíveis quanto trans, que às vezes acessam o trabalho. E depois que acessa, começam a vir os assédios, começam a vir as discriminações. Eu tenho duas amigas, né? Uma trabalhou numa loja de sapatos, vendendo sapatos num shopping, e ela foi demitida por ter usado um tênis diferente do que é o tênis da loja, o tênis dela, né? E ela usou o tênis dela porque o tênis da loja estava molhado, porque no dia anterior de trabalho ela pegou chuva. E ela foi demitida por isso, sendo que nenhum dos colegas dela tinham sido demitidos e eles usavam os tênis deles. Sem falar que o chefe dela, às escondidas, chamava ela no masculino. Tratava ela no masculino. Na frente dela, sempre no feminino, mas às escondidas no masculino. E teve um outro caso de uma outra amiga que ela estava trabalhando, eu não sei bem qual é aquele cargo, mas é um cargo que trabalha com transferência de petróleo e caminhoneiros, né? Que ela começou a ser perseguida no trabalho depois que perceberam que ela era uma mulher trans. E aí, inclusive, ela está bem adoecida, assim, com essa perseguição que aconteceu, e acho que tudo caminha para o processo de demissão, né? Então, a vida no trabalho dessas mulheres é de constante perseguição, é de constante paranoia, é de constante eterno medo de perder o emprego, de descobrirem, de quererem adentrar na tua vida, de quererem saber mais da tua vida. É um constante medo e constante paranoia. Então, eu acho que em todas as esferas assim da vida das mulheres trans há sempre um empecilho material, né, o emocional muito forte. É sempre o isolamento da família, na escola ou na universidade, de dificuldade de encerrar, no trabalho, se consegue acessar muita dificuldade de se manter. Teve até uma outra que trabalhava numa escola que ela sentiu que estavam perseguindo ela, colocando erros no trabalho para dar um jeito de conseguir exonerá-la, assim. Enfim,
Já na prostituição, eu não estou lá, mas tudo que eu já estudei, das meninas que eu conheço, geralmente as mulheres trans na prostituição, elas têm que, às vezes, brigar pelos pontos de prostituição entre elas mesmas. Isso acontece bastante. Há uma exploração por parte da polícia, né? A polícia, elas têm que pagar propina para a polícia, muitas vezes, para manter o ponto de prostituição, para não ser estuprada ou espancada ou presa pela polícia. Inclusive, isso é uma cultura da ditadura militar no Brasil. Para quem não sabe, na época da ditadura militar, os militares criaram uma operação chamada Operação Tarântula, que é uma operação que está sendo bastante discutida agora pelo movimento trans como um resgate histórico, né? Que é uma operação onde os militares, eles prendiam todas as travestis e mulheres trans que eles encontrassem na rua, as estupravam, as prendiam em prédios separados. E para você ter noção do nível de desumanização, né, que acontecia com elas nesse período da ditadura, elas, às vezes, para se defender da polícia, elas tinham que se cortar e mostrar o sangue, porque era na época que a HIV estava em alta, e aí isso intimidava os policiais, é um mecanismo de autodefesa, assim, porque eles tinham medo de pegar HIV. Então, é um nível de desumanização muito grande. E até hoje, assim, muitas dessas mulheres, elas são mortas pelos clientes, são os clientes que matam elas. Elas não têm garantia, né, de renda, algumas são obrigadas a ter que morar com as cafetinas, né, não tem muitas vezes moradia, sem falar que pela briga de ponto com as outras mulheres trans e com a polícia. Então, é uma vida bem difícil, é uma vida que eu acho que significa muitas vezes morte, né, e que a gente tem que lutar e organizar a nossa classe para, né, conseguir tirar essas mulheres dessa situação degradante, né? E isso é importante, inclusive essas próprias mulheres, se possível, se organizarem, né? A nossa classe se organizar como um todo. Acho que isso é um aspecto bastante importante. Mas, sim, a vida dentro da família, dentro do trabalho, a prostituição dentro da escola, é uma vida com muito conflito, muita violência, muitas contradições.